Andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. Muito bem. Reitero a minha satisfação, minha alegria em retornar aqui em Bagé, em especial nesse momento, quando nós teremos a oportunidade aqui de falar a respeito da modernização da legislação trabalhista. Eu tenho alguns amigos pessoais meus aqui em Bagé e eu gostaria de citar a família Lara, que nós temos aqui a presença da secretária de Educação, professora Adriana Lara, seu mano, deputado Luiz Augusto Lara, meu amigo pessoal, foi presidente do meu partido, atual prefeito Nivaldo Lara também é meu amigo pessoal, então quero dizer da minha alegria em retornar aqui na cidade de Bagé, nesse momento especial. Sou amigo pessoal também do pastor Norberto Dutra, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, a qual eu sou membro, aqui da cidade de Bagé, e tem o seu filho, que é vereador nessa cidade, Jefferson Dutra, os quais são pessoas das minhas relações de amizade. Eu perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Nós éramos em 7 irmãos, e família muito pobre. Quando eu fiz 12 anos de idade, a minha mãe me levou numa loja lá em Carazinho, a loja se chamava Belauxen, e aquela loja vendia equipamentos de jardinagem, e a minha mãe comprou uma máquina de cortar grama e uma tesoura de cortar grama em prestação para mim, e de manhã eu ia na escola e de tarde eu ia cortar grama. Tive minha carteira assinada quando eu tinha 16 anos de idade. Minha primeira emprego foi numa concessionária Massey Ferguson, e eu fui trabalhar na oficina com 16 anos de idade. Hoje eu estou deputado federal, ocupei a função de ministro do Trabalho. Quero dizer para vocês que, vendo a realidade do Brasil, nós somos a 5ª maior extensão territorial do mundo, um país com capacidade de produção de riquezas que nenhum outro país tem, em razão da estabilidade do nosso solo, estabilidade do nosso clima, as nossas riquezas naturais, a riqueza da nossa flora, da nossa fauna, a grandeza do nosso povo. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, a unidade da nossa língua, a nossa extensão do nosso mar territorial, a riqueza da flora, da nossa fauna, mas a realidade do Brasil, um país com tanta capacidade de riqueza, nós vivemos no meio também de tanta pobreza. Quando assumi o Ministério do Trabalho, nós vivíamos a maior crise econômica desde a década de 20, e o Brasil real era o Brasil de 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica, 45 milhões de trabalhadores trabalhando na informalidade, e em torno de 14 milhões de brasileiros desesperados nas ruas, buscando uma oportunidade de trabalho e não encontravam. Muitas crianças anoiteciam, não tinham pão na mesa, amanheciam, não tinham pão na mesa, porque nem o pai nem a mãe tinha o endereço para trabalhar. Tem 2 endereços que são fundamentais para a dignidade humana: o endereço para trabalhar e o endereço para morar. E é o Brasil real, é o Brasil que pese toda a sua capacidade de produção de riqueza, ainda não oferecia isso para mais ou menos 30 milhões de brasileiros, 14 milhões de lares precários, sem nenhuma pessoa trabalhando. Esse era o Brasil real. Assim que nós assumimos o Ministério do Trabalho, iniciamos um processo de conversação com o movimento de trabalhadores e de empregadores. Eu visitei pessoalmente
todas as centrais sindicais, conversei com o presidente de todas as centrais sindicais, CUT, CTB, UGT, Nova Central, Força Sindical, CSB, CGT, Conlutas. Estive na sede de todas essas centrais sindicais e conversei com todos os seus dirigentes. Conversei também com os dirigentes da CNI, CNA, CNC, CNT, CNS, das confederações de empregadores e de trabalhadores. Era necessário nós quebrar alguns paradigmas, no sentido de avançar para modernizar a legislação trabalhista, que foi concebida na década de 20, foi consolidada na década de 40, e passando 75 anos de mobilismo, em que pesa os esforços que os presidentes da República, depois da Constituição de 1988, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula, presidente Dilma Rousseff, todos eles se esforçaram para promover a modernização da legislação trabalhista e não conseguiram avançar, dada a complexidade do tema. Eu conversei com alguns dirigentes sindicais e eu lembro de um episódio no estado do Rio de Janeiro, quando nós realizávamos um evento de conversação na sede do Tribunal Regional do Trabalho, lá no Rio de Janeiro. E no final das bancadas, tinha algumas pessoas bem atrás, com alguns cartazes, criticando, gritando, no momento da minha fala, e eu quase não conseguia me dirigir às pessoas, dado aquelas manifestações dos protestantes. E eu digo para vocês que, ainda que seja contra mim o protesto, eu defendo com veemência o direito de protestar e o direito da crítica, porque o direito de manifestação, de protestação e de crítica é sintoma da democracia. Se nós queremos uma democracia consolidada, nós precisamos permitir que as pessoas possam se manifestar dentro das suas concepções. Um moço levantou-se entre aquelas pessoas e veio gritando pelo corredor. Tentaram impedir dele chegar até mim, pensando que ele iria me agredir. Eu disse que deixassem ele subir no palco, e ele veio na minha direção. Eu disse para ele: olha, você vai falar no microfone, tudo que você está sentindo, você vai falar no microfone. Ele pegou aquele microfone e se dirigiu para mim com o dedo em riste na minha direção, dizendo: por que vocês não fazem alguma coisa? Vocês que estão lá, por que vocês não fazem alguma coisa? Eu estou desempregado há mais de 6 meses, eu estou desempregado. Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho meus filhos para sustentar, estou passando necessidade e dificuldade em casa, já entreguei meu currículo em diversas empresas, e eu estou aqui apavorado. Eu disse para ele: olha, o que você está sentindo, eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso, eu conheço essa realidade, eu já estive desempregado na vida. A falta dos 2 endereços eu conheço, a falta do endereço para morar e o endereço para trabalhar, eu sei o que é isso. Não há dignidade humana sem esses 2 endereços. E eu disse para aquele moço: olha, nós precisamos nos unir para avançar, atualizar a nossa legislação trabalhista, para que esses outros 27, quase 30 milhões de trabalhadores que estão sem esperança, possam no amanhã ter um endereço para trabalhar. Porque o Brasil vinha perdendo, desde dezembro de 2014, uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Em 2015, o Brasil perdeu mais de 1,5 milhão de empregos. 1,5 milhão de trabalhadores foram demitidos, perderam seus empregos. Em 2016, 1.250.000 trabalhadores perderam seus empregos. Em 2 anos, quase 3 milhões de trabalhadores foram mandados embora. Então, como que aqueles outros quase 30 milhões que precisavam trabalhar, ou os 45 milhões que estavam na informalidade, ou os 60 milhões que estavam sem uma atividade econômica, poderia ter um pingo de esperança no sentido de conseguir o emprego? Esse era o caos. E logo que eu conversava com movimento, organizações de trabalhadores e empregadores,
eu via que eles falavam a mesma coisa, porém um longe do outro, e falavam de forma diferente. Eu citei para alguns deles um exemplo, uma parábola, de duas tribos, uma morava no lado leste de uma cordilheira, e a outra tribo morava no lado oeste da cordilheira. E aquelas tribos tinham uma contenda por causa do sol, em razão do sol, do horário do sol nascer, o horário do sol se pôr. Eles não tinham entendimento e muitas vezes aquelas tribos se agrediam, trazendo sofrimento para as famílias. Certo dia, os anciãos da ilha resolveram subir no topo da cordilheira. E quando eles chegaram no topo da cordilheira, eles se deram conta que era o mesmo sol. Eles estavam falando a mesma coisa de forma diferente. E a partir dali, eles desceram, divulgaram aquela notícia para os demais habitantes daquelas tribos e houve paz entre eles. Todas as vezes que eu visitei o movimento sindical no Brasil, eles diziam assim: ministro, nós queremos proteção dos nossos direitos, nós queremos segurança jurídica e nós queremos mais emprego. Eu visitava empregadores e eles diziam assim: nós não queremos tirar direito de trabalhador, mas nós queremos justiça e celeridade, nós queremos segurança jurídica, porque não era possível você contar com uma decisão subjetiva no futuro, porque aquilo que você consegue colocar de forma explícita numa planilha de custos, é possível você mensurar dentro de um contexto econômico. Agora, se você não consegue mensurar dentro de uma subjetividade, como você vai ter segurança sobre o futuro? A nossa própria magistratura enfrentava dificuldade, porque muitas vezes o magistrado precisava decidir em cima de pontos da legislação que ainda não estavam regulamentados, como é o caso dos acordos coletivos do trabalho e o cumprimento da jornada 12/36. Então, os senhores vejam que era uma situação difícil para o trabalhador, difícil para o empregador e difícil para o magistrado. A nossa justiça do trabalho é um capital intelectual importante que o Brasil tem. O número de trabalhadores formais, mais de 38 milhões de trabalhadores formais no Brasil hoje, é maior do que o número de habitantes do que muitas nações. Então, o Brasil, sim, precisa ter uma justiça especializada para cuidar desses aspectos das relações do trabalho. Agora, compete a nós oferecer para a nossa justiça do trabalho, os nossos magistrados, uma legislação clara, uma legislação de fácil interpretação, que possibilite o juiz exercer a justiça de uma forma mais clara, que tanto a interpretação por parte do trabalhador, como por parte do empregador, como por parte do magistrado, possa ser a mesma. Se 80 é para um, 80 tem que ser para outro. Não pode haver subjetividade no que diz interpretação, naquilo que está escrito quando há dificuldade. Então, a modernização, ela veio nessa direção, com esse objetivo. E o que eu notava também é que havia muito apego a discursos e conceitos do final do século XIX e o início do século XX. Discurso encantador, como que ainda hoje nós tivéssemos uma divisão de classes, burgueses e proletários, capitalistas e proletários, quando na verdade no século XXI nós temos 4 atores nas relações do trabalho. Nós temos o trabalhador capitalista, aquele que detém os ativos do capital, e nós temos o trabalhador empreendedor, aquele que se arrisca, aquele que pensa, aquele que sonha com o negócio, é o que os senhores são. Uma nação, ela se estabelece sobre 3 pilares: segurança nacional, que se dá pela robustez das Forças Armadas, definição de competências das polícias internas com o seu aparelhamento, segurança monetária pela sanidade da moeda, desenvolvimento econômico, produção de riqueza, e segurança jurídica pela fidelidade dos contratos. Segurança jurídica atrai investimentos. Então, entre o trabalhador capitalista e o trabalhador empreendedor tem um contrato, e esse contrato tem que ser fiel. Nós temos um terceiro ator, que é o trabalhador técnico,
aquele que pela expertise do seu conhecimento, das suas mãos, faz as coisas se transformarem. É aquele que detém os ativos da força do trabalho. O antigo ourives, o antigo oleiro, o antigo ferreiro, aquele que pela técnica faz as coisas se transformarem e acontecerem. Entre o empreendedor e o trabalhador técnico, tem um contrato que é regido pela CLT. E nós precisávamos atualizar, modernizar essa CLT para a realidade do século XX. Nessa relação, nesse contrato, também tem que ter fidelidade. E nós temos um quarto ator, que é o governo, que entra com a regulação, com a fiscalização. E vocês vejam que não tem como um trabalhar contando com a desgraça do outro. Não tem como um trabalhar contando com o fim do outro, não tem saída. Sem capital não tem empreendimento. Sem empreendimento não tem emprego. Sem emprego não tem salário. Sem salário não tem arrecadação. Sem salário não tem consumo. Sem consumo não tem arrecadação. Então, o empreendedor é importante para o capitalista. E o capitalista é importante para o empreendedor. O trabalhador técnico é importante para o trabalhador empreendedor. E o trabalhador empreendedor é importante para o trabalhador técnico. Ambos são importantes para o governo, e o governo é importante para ambos, porque o governo é quem fornece o código jurídico, a legislação, no sentido de que promova a cidadania, facilitando o acesso ao conjunto de leis. Nós estaremos agora na Comissão do Trabalho, Administração e Serviços Públicos, já constituímos uma comissão de juristas para consolidar toda a legislação esparsa que trata da administração pública federal, licitações, contratos, licenças, servidor público, processos, organizar o rito dos processos, dos procedimentos, para que tanto o administrado como o agente público possa ter com clareza no que diz respeito à forma de cumprir os atos e os ritos. É muito importante que nós possamos avançar no conjunto de reformas para modernizar o Brasil e trazer o Brasil para a realidade do século XXI. E os senhores vejam, no dia 22 de dezembro de 2018, lá na Câmara, lá no Palácio do Planalto, estava lá todas as centrais sindicais, todas, sem exceção, representadas por confederações ou pela própria direção da central sindical. 4 presidentes usaram da palavra: o presidente da UGT, o presidente da CSB, o presidente da Nova Central e o presidente da Força Sindical usou da palavra. Usou da palavra o presidente da CNI, da CNA, da CNC, da CNT e da Fiesp, usaram da palavra, celebrando o dia da concertação. O grande dia que, através de uma proposta, de um artigo e 3 incisos, nós estaríamos promovendo a maior revolução nas relações de trabalho do Brasil, onde nós estaríamos dando força de lei para os acordos coletivos do trabalho, dando muita clareza para que o magistrado pudesse, então, agora, deliberar nos litígios do futuro a respeito dos acordos coletivos de trabalho e as cláusulas cumpridas ou deixadas de cumprir. Porque o artigo 611A e o artigo 611B deixa muito claro ali em que circunstâncias o acordo coletivo de trabalho pode deliberar a respeito daqueles direitos que são disponíveis, que o trabalhador poderá escolher a forma mais vantajosa de ele usufruir de seus direitos. Por exemplo, a forma mais vantajosa do trabalhador cumprir a jornada de 44 horas semanais. Se o trabalhador entende que é melhor para ele cumprir de segunda a sexta-feira, para folgar no sábado, ok, o trabalhador pode ter esse direito. Eu cito o exemplo da categoria dos profissionais da construção civil lá da minha cidade, Carazinho. Eles queriam cumprir a jornada de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Eram impedidos. Eles eram obrigados a trabalhar no sábado até às 10 horas e 15 minutos, aos sábados, para o cumprimento da jornada de 44 horas semanais. Hoje eles podem, hoje eles estão felizes, porque agora eles trabalham de segunda a sexta,
eles cumprem a jornada de segunda a sexta, está no acordo coletivo do trabalho, está garantido tanto para eles e segurança para o empregador. E aquele trabalhador, então, folga no sábado ou folga no domingo. Então, são essas circunstâncias que levaram a dar segurança para o trabalhador, segurança para o empregador e segurança também para o próprio magistrado no que diz respeito ao cumprimento da lei. A lei entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. E quando a lei entrou em vigor, o Brasil celebrou. Aquele Brasil que estava perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Agora o Brasil começa a produzir uma média de 30 mil postos de trabalho por mês. O vice-presidente mundial da Mitsubishi disse que o Brasil se tornou no melhor ambiente de negócios da América Latina. O presidente da General Motors para a América Latina disse que o Brasil se tornou no melhor ambiente para investimentos da América Latina, um setor que estava trabalhando com jornada reduzida desde 2015, voltou a operar em 3 turnos e anunciou investimentos de mais de 20 bilhões de reais no Brasil para 2018 e 2019. Primeiro quadrimestre de 2018 foi o melhor quadrimestre na geração de empregos nos últimos 5 anos. Dos 27 milhões de trabalhadores desesperados buscando um emprego, mais de 400 mil já conseguiram seu emprego formal com carteira assinada. Portanto, eu encerro aqui dizendo para vocês o seguinte: perder emprego é para o Brasil do passado. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver. Inicialmente eu quero registrar um prazer imenso, a grande honra, o privilégio que é estar aqui com todos vocês hoje à noite. Eu sou de Recife, atuo no TRT de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, mas estou aqui há poucas horas, nessa linda cidade de Bagé, e me sinto em casa, tirando a temperatura. Povo hospitaleiro, extremamente simpático, estou encantado, realmente encantado. Fiz até uma pesquisa um pouco sobre a cidade antes, para entender onde eu estaria indo, desde o apelido Rainha da Fronteira, não é isso? Até a população, tudo mais, vi que é uma terra riquíssima em todos os sentidos, mas especialmente no aspecto humano. As pessoas oriundas desta região, desde grandes juristas como Alcides Mendonça, até um herói da minha infância e adolescência, o jogador branco. Então, vocês são ricos em todos os sentidos. E é um privilégio estar aqui, neste evento, com o deputado Ronaldo. Eu testemunhei pessoalmente o imenso esforço da excelente atuação dele no Ministério do Trabalho, do ministro do TST, Gelson de Azevedo, que eu já conhecia de alguns eventos, mas pude hoje à tarde o conhecer como ser humano, como pessoa, e como ele é maravilhoso, e teve todo o cuidado de procurar comigo uma loja que vendesse doce de leite aqui em Bagé, para eu poder trazer para meus filhos em Recife. A temática que eu vou abordar é uma temática que muito me interessa. Mas antes de começar a falar sobre a perspectiva jurídica da nova legislação trabalhista, eu vou propor algo a todos vocês. Eu vou primeiro propor um acordo, e depois eu vou propor um desafio. O acordo que eu vou fazer é que agora no início eu vou fazer uma citação de um texto do dramaturgo inglês Shakespeare, que provavelmente não vai ser bem interpretado de início. E o acordo que eu vou fazer é que vocês vão ter que aguardar até o final da minha palestra, quando eu vou explicar o sentido desta citação. E é por isso que eu já acertei, daqui a pouco eles vão trancar as portas aqui, e nenhum de vocês poderão sair até o final da minha exposição. Então, esse é o acordo. Eu vou falar, mas vocês vão aguardar até o final para eu explanar, explicar o sentido real dessa citação. E o outro é um desafio que eu vou fazer durante o decorrer da minha exposição. Um desafio
que eu dirijo sempre, todas as palestras no qual eu abordo essa temática, mas aqui eu vou fazer a todos os senhores, empresários, representantes de classe, né? E acredito que nós temos um número razoável de advogados aqui também, e de acadêmicos em direitos, não é isso também? Ótimo, a todos vocês vou lançar de forma repetida um desafio. Então vamos lá, acordo e desafio, né? Primeiro, a citação que eu vou falar. Na peça Henrique VI, de Shakespeare, tem uma passagem no qual estão dialogando dois dos personagens, né? O Dick the Butcher, que seria Dick o açougueiro, e Jack Clade, eles estão planejando assumir o poder, e Dick the Butcher, Dick o açougueiro, olha para Clade e diz o seguinte: a primeira coisa a fazer é matar todos os advogados. The first thing to do, let's kill all the lawyers. Esta frase eu já vi pensada em textos em inglês, utilizados como uma crítica aos advogados. Eu vou mostrar aos senhores que não é uma crítica, é um elogio. Mas isso só farei ao final. Então acreditem em mim. Quando se diz a primeira coisa a fazer é matar todos os advogados e todos da carreira jurídica estão sendo elogiados. Mas vamos lá. Vamos discutir a reforma e depois eu explico o sentido. Veja, doutores, a Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor em novembro, então tem pouco mais de 6 meses de vigência, trouxe realmente uma série de alterações dentro do nosso ordenamento jurídico trabalhista. Porque para entender essas mudanças, é necessário primeiro entender quais são os modelos normativos trabalhistas que nós temos para utilizar como parâmetro. Nós temos um modelo que é adotado em alguns países, nas quais nós não temos uma densidade normativa no sentido de um estatuto trabalhista, um código do trabalho. O que nós vamos encontrar nesse modelo são apenas algumas leis esparsas, tratando de alguns temas pontuais, e aí amplíssima liberdade negocial, tanto no plano coletivo entre os sindicatos, como no plano individual, entre cada empregador e cada empregado. Como contraponto a esse sistema de amplíssima liberdade negocial, nós temos como outro modelo, um modelo com a existência de um estatuto, de um código, de uma lei minuciosa, disciplinando a relação, tanto no âmbito coletivo como no âmbito individual, de forma muito intensa e com pouca liberdade negocial, controlando o conteúdo dos contratos coletivos e dos contratos individuais. Esses são os dois modelos que podemos apontar como opostos. E nós temos algumas variações desses dois modelos, um dos quais seria um sistema com um modelo normativo próprio, um estatuto ou código, mas concedendo maior liberdade negocial no plano coletivo e no plano individual aos sindicatos, no primeiro caso, e aos indivíduos, no segundo caso. Então, vamos trabalhar nesses três modelos. O primeiro modelo, esse que não tem um estatuto, não tem um código, apenas algumas leis esparsas e com amplíssima liberdade negocial, tanto por parte dos sindicatos como no plano individual. É o modelo, por exemplo, que existe nos Estados Unidos, no qual nós não temos um código de trabalho, um estatuto, nós temos pouquíssimas leis trabalhistas, pontuais, uma trabalhando em cima do salário mínimo, outra trabalhando em relação à discriminação, mas uma amplíssima liberdade negocial. Lá, na realidade americana, é possível. E eu sei, eu conheço, porque eu já fui empregado nos Estados Unidos quando ainda era adolescente. E antes que a Marcele venha olhar para mim falando em trabalho infantil, né, eu registro que eu tinha 12 anos
E durante 3 anos, eu fui empregado do Montgomery Journal, em Kensington, Maryland. E tinha minhas obrigações sempre fiscalizadas pelos meus pais, que tinham que autorizar, e pela instituição que exigia ver as minhas notas a cada semestre, para decidir se eu poderia continuar ou não trabalhando na mesma. Nós não podemos pensar que não, este é o modelo ideal para trazer para a nossa realidade, considerando os distintos contextos. Lá nós temos um sistema sindical muito diferente do nosso, né? Muito diferente do nosso, muito intenso, muito forte, que permite o florescer dessa maior liberdade negocial no plano coletivo e no plano individual. É um modelo interessantíssimo? É. Para a nossa realidade hoje, né, nem tanto. O outro modelo, um modelo mais protecionista, com um estatuto, estabelecendo uma regulamentação e definindo normas que vão estabelecer qual é o conteúdo tanto dos contratos coletivos como dos contratos individuais. Ora, esse modelo é parecido com o que nós temos como tradição, se nós formos examinar a nossa CLT. Talvez nem tanto no âmbito coletivo, e muito mais no plano individual, mas ainda assim um sistema normativo, né, que disciplina o conteúdo dos contratos e concede uma liberdade bastante limitada, inclusive no plano coletivo. A nossa CLT primitiva, tradicional, de 1943, adotou esse modelo. Basta examinar os artigos que tratam da negociação coletiva e os limites lá estabelecidos, e eu estou falando o texto antes da reforma. Bem como examinar simplesmente o artigo 444 da CLT, que é o que trata do conteúdo do contrato individual do trabalho que deve existir entre empregado e empregador, estabelecendo que esses dois sujeitos estão livres para estipular qualquer conteúdo, desde que venham a respeitar, estabelece o elenco, as normas legais de proteção, os contratos coletivos e as decisões das autoridades competentes. Uma liberdade, então, extremamente limitada. Uma capacidade negocial, uma autonomia negocial bastante restrita. Esta é o nosso sistema tradicional, desde antes de 1943, mas consolidado com a CLT em 1943. E analisando esses dois modelos, o de amplíssima liberdade, de autonomia individual e coletiva, e esse de uma liberdade bastante limitada, restrita quanto ao conteúdo dos contratos individuais e coletivos, nós temos uma opção intermediária. Um modelo que prevê a existência de um estatuto ou de um código disciplinador das relações coletivas e individuais, mas que venha a conceder uma liberdade maior aos sujeitos desta relação coletiva, como também desses sujeitos da relação individual. Esta, em essência, é o modelo proposto, pelo menos numa fase ainda incipiente, ainda inicial, que teria que ser desenvolvido mais adiante, o modelo proposto pela Lei 13.467 de 2017, no qual a CLT é mantida, mas ocorreram uma série de alterações que buscaram essencialmente proporcionar uma maior autonomia negocial aos sujeitos da relação coletiva e aos sujeitos da relação individual. Então, vamos examinar essas mudanças, nesses planos. Eu tenho uma prática que eu adoto na Universidade Federal de Pernambuco, na qual eu leciono dentro da Faculdade de Direito de Recife, que eu costumo chamar de um trato, um acordo como eu faço com meus alunos, como eu fiz aqui com vocês, que eu intitulo Liberdade com Responsabilidade, no qual eu concedo a eles amplíssima liberdade no diálogo, durante o decorrer das aulas, em relação às atividades que eles têm que desenvolver, mas cobro a responsabilidade em relação àquilo que foi originalmente acertado e
exijo de todos eles um nível ético alto, um patamar ético alto, um padrão ético alto. Eu parto sempre da premissa que um aluno meu está agindo de boa fé, falando a verdade, sendo leal, mas sou absolutamente intolerante quando eu vejo a deslealdade, quando eu vejo a má-fé. Liberdade com responsabilidade. Essa é a proposta do legislador. E não é só do legislador de 2017, com a reforma. Foi do legislador de 2015, que editou a Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil atual, que eu já não chamo mais de novo, que tem mais de 2 anos de vigência. O padrão ético estabelecido para os litigantes, para os advogados e para os juízes foi altíssimo. Foi altíssimo. Basta a leitura dos primeiros 12 artigos do Código de Processo Civil, e depois eu penso mais uns 5 ou 6 para você ver como o legislador acreditou no cidadão brasileiro. Seja ele como autor de uma ação, seja ele como réu, como advogado, como juiz, como membro do Ministério Público. Padrão ético alto. A exigência, a estipulação de um padrão ético alto foi repetido pelo legislador de 2017. Ele estabeleceu uma série de alterações em todos os níveis, mas exige dos protagonistas desta relação material, sindicatos, individual, aí entre empregado e empregador, e eventualmente também dos juízes, dos membros do Ministério Público e dos advogados que vão participar dessa relação no plano processual. Vejamos, o deputado Ronaldo citou, vamos falar do plano coletivo, o artigo 611-A, bem como 611-B, estabeleceram maior autonomia negocial coletiva, maior liberdade de negociar pelas entidades sindicais, podendo ir dentro dos limites estabelecidos por esses 2 dispositivos, e vejam que foram limites estabelecidos. O artigo 611 estabelece aquilo em relação ao qual pode haver avanço negocial além dos limites legais, e o artigo 611-B estabelece aquilo em relação ao qual não pode haver negociação além dos limites legais, mas passou a permitir aquilo que popularmente passou a se chamar de negociado sobre o legislado. E fez isso por acreditar nos protagonistas da relação coletiva trabalhista envolvendo entidades sindicais patronais e entidades sindicais obreiras, acreditando na responsabilidade deles, acreditando na ética deles. Podem estabelecer, segundo os limites do artigo 611, não entra em discussão os direitos previstos no artigo 611-B. Foi um voto de confiança por acreditar, né, no padrão ético, na seriedade, na boa-fé dos protagonistas da relação coletiva, que é a premissa básica diante do qual nós temos que partir. Eu converso muito com colegas que, ao discutirmos qualquer dispositivo da reforma, alguns veem automaticamente com a postura negativa. Nunca vai dar certo, Sérgio. Esse artigo nunca vai dar certo. Porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ser só fraude, né? Nunca vamos conseguir avançar. O que eu contra-argumento com meu colega, e respeitando sempre a opinião contrária à minha, né, diferente da minha, que é o que nós temos que sempre aprender a fazer, a tolerar. Vocês, acadêmicos de direito, têm que aprender a tolerar, a entender, a compreender, a respeitar quem pensa diferente. É que eu não posso partir dessa premissa. Eu não posso partir da premissa que a má-fé prevalece, que a deslealdade é a regra, envolvendo qualquer classe da nossa realidade profissional. Eu tenho que partir da premissa do que há boa-fé, e eu acredito, se existir má-fé, se existir deslealdade, se existir abuso, se existir fraude, teremos ferramentas e instrumentos para consertar. Mas a premissa tem que ser de boa-fé. E foi isso que o legislador fez no plano coletivo.
No plano individual, se nós formos examinar vários dispositivos, eu poderia aqui falar sobre teletrabalho, contrato de trabalho intermitente, a tempo parcial, tantas variações contratuais que nós apresentamos. Eu vou falar sobre uma outra proposta do legislador que eu achei também representa um voto de confiança nos sujeitos, agora da relação individual. O artigo 444, que eu citei para os senhores, que estabelece... Recebi o cartão amarelo, tem 2 minutos. Né? O artigo 444 estabelece aquela regra que continua em vigor, de que as partes podem estipular livremente o conteúdo do contrato, mas tem que respeitar as leis de proteção, os contratos coletivos e as decisões das autoridades administrativas. Ganhou um parágrafo único, que estabeleceu a possibilidade de determinado tipo de empregado, que alguns doutrinadores estão chamando de hipersuficiente, que é aquele que percebe uma remuneração superior a 2 vezes o teto da Previdência, né, e que tenha nível superior, possa negociar com a mesma liberdade que os sindicatos podem, com base no artigo 611-A e 611-B. Neste caso, e veja que o percentual de trabalhadores aqui atingidos é menor do que 3% da nossa força de trabalho, o legislador acreditou, né, e parte da premissa de que eles estão agindo de boa fé e podem pactuar, então, além dos limites usuais, com base naquelas estipulações do artigo 611-A e 611-B. E no plano coletivo, no plano processual, também tivemos uma mudança fundamental, um voto de confiança nos sujeitos da relação material, quando o legislador previu, né, primeiro, a possibilidade, no artigo 507-A, das partes decidirem livremente se desejam evitar o judiciário do trabalho e optar pela via arbitral, por meio de uma cláusula compromissória de arbitragem inserida dentro do contrato de trabalho, novamente, apenas para aqueles empregados que percebem uma remuneração superior a 2 vezes o teto, então, novamente, é um percentual muito pequeno. E ao prever, depois, no artigo 855-B até 855-E, um sistema de homologação judicial de acordos extrajudiciais, mediante uma atuação em jurisdição voluntária. Porque, neste caso, a opção foi dada aos litigantes, de querer ou não recorrer a um juiz do trabalho para decidir aquela questão por meio da arbitragem, ou para conceder àquele acordo a chancela necessária à formação de um título executivo. Cabe aos litigantes. Eu já enfrentei, em algumas discussões, vários colegas extremamente preparados, que argumentam comigo que estimular o recurso a essas vias alternativas é incentivar a futura extinção da justiça do trabalho. E meu contra-argumento é sempre no sentido de que tanto a arbitragem, quando feita com seriedade e com alto padrão ético, como a mediação de acordos extrajudiciais, quando feitas com padrão ético alto, seriedade, boa-fé, não são inimigas da justiça do trabalho, são parceiras da justiça do trabalho, que vão conseguir diminuir esse número absolutamente insano de ações trabalhistas que ainda temos. Por mais que se apresentem números, diminuiu 40%, 50%, 60%, o número de ações trabalhistas que existem em tramitação é muito além da capacidade estrutural de um judiciário de qualquer país do mundo, não só do Brasil, de qualquer país do mundo. Ou os senhores acham razoável a média de 4 julgamentos de mérito por juiz de primeiro grau por dia, 17 julgamentos por desembargador por dia, a média, dia útil, e o ministro do TST julgando, em média, 57 processos por dia.
mais de 1 a cada 20 minutos. Essas vias alternativas vão, na realidade, assegurar a permanência de uma legitimidade que está sendo desafiada hoje devido à nossa incapacidade, por maior que seja o esforço, meus queridos colegas, em atender a esse número absolutamente desumano de ações. Esta foi a postura do legislador, de acreditar nessas vias alternativas, eu repito, sempre com padrão ético alto, sempre com a exigência de boa-fé. E aqui eu termino, antes de levar o cartão vermelho, eu estou olhando para ela, não está aqui ainda não, né? Antes de levar o cartão vermelho para me despedir, deixa eu explicar o sentido daquela expressão e depois ressaltar o desafio que vocês vão enfrentar. Quando Dick, o açougueiro, olha para Jack Clay e diz: a primeira coisa a fazer, vamos matar os advogados, é porque ele quer criar a desordem, exatamente para permitir que o Jack assuma o poder dentro da respectiva comunidade, né, lá nessa peça. A linha de raciocínio é que são os advogados, e aí eu me destaco especialmente para vocês, advogados, futuros advogados, mas vou além, aos juízes e às pessoas, né, que têm uma formação, como essa formação privilegiada que os senhores têm, o discernimento que os senhores têm, né? Se você quiser acabar com qualquer sociedade, você tem que acabar com aqueles que têm capacidade de interpretação. Você tem que acabar com aqueles que têm condições morais e éticas de exigir que o ordenamento seja seguido. E, em primeiro plano, seriam exatamente os profissionais do direito, né, advogados, juízes, e também, né, aquelas pessoas da sociedade, né, como os senhores, que têm essa capacidade de interpretação. Quando se deseja isso, quando se aponta que é melhor matar logo os advogados, é porque sem pessoas capazes de interpretar, todo o sistema vai ruir. Por isso que essa frase não é uma crítica, essa frase é um elogio, porque mostra a imprescindibilidade dos profissionais da interpretação, como são os senhores. E é aí que está o desafio lançado pelo legislador em 2015, repetido em 2017, e que eu faço agora, né? Vai dar certo, vai ser a melhor maravilha do mundo. Se eu tivesse capacidade de premonição, eu teria ganho o bolão da primeira fase da Copa com meu colega juiz, e eu não ganhei. Então, não tenho capacidade de premonição, mas eu acredito. Eu escolho acreditar. Eu acredito na capacidade ética dos integrantes da nossa sociedade, e eu acredito na capacidade de interpretação de cada um dos senhores que aqui estão, para, interpretando adequadamente essas inovações, possamos sim evoluir, possamos sim melhorar, possamos sim elevar o nível da nossa sociedade. É assim como penso, doutores. O desafio está lançado. Obrigado. Para viver sem chorar. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades e demais integrantes deste prestigiado evento, na pessoa do excelentíssimo deputado Ronaldo Nogueira, a quem, mais uma vez, presto as homenagens pela coragem que teve de apresentar esta denominada equivocadamente de lei da reforma, quando se trata de uma lei de modernização das relações de trabalho. O tempo é curto, procurarei ser extremamente didático e já prenuncio, de certa forma, o desenvolvimento das minhas ideias. Eu pretendo apresentar 4 tópicos de abordagem e, se houver tempo, um 5º tópico que seria também uma espécie de desafio ao debate. Num primeiro momento, vou pretender desmistificar 2 correntes de ideias que surgiram, no meu modesto entendimento equivocadamente,
desde o momento em que veio a público o então projeto de modernização das leis do trabalho, que culminou na Lei 3.467. No segundo momento, pretendo fazer duas assertivas, duas afirmações que reputo verdadeiras. Repito, desmistifico ou pretendo desmistificar duas ideias equivocadas e faço duas afirmações que, na minha concepção, eu tenho como verdades. E no quinto tópico, se houver tempo, eu farei então uma espécie de desafio, trazendo um tema a debate na perspectiva do que o Tribunal Superior do Trabalho vem pretendendo relativamente à aplicação desta nova lei, no tocante ao direito material nela contido, na perspectiva do tempo, a partir de quando se aplica esta lei, tratando-se o contrato de trabalho, como se sabe, de um contrato de trato sucessivo. Qual é o primeiro mito que eu entendo deva ser enfrentado? Quando do surgimento do projeto, criou-se a equivocada, falsa e talvez até maldosa ideia de que esta lei teria vindo para acabar com os direitos trabalhistas. Cito que vi na televisão, ainda em projeto, um deputado rasgar a Constituição, porque esta lei agora eliminaria completamente todo e qualquer direito trabalhista. Além da ignorância e da grosseria do gesto, qualquer estudante de direito, ou mesmo qualquer leigo com um pouco de bom senso, sabe que uma lei ordinária não tem condições de alterar a Constituição Federal. E cláusulas relativas a direitos trabalhistas, cláusulas, como se diz, de natureza pétrea, o que significa dizer imutáveis, estão na Constituição. O artigo 7º, dentre outros, estabelece, só o artigo 7º, 34 incisos de garantias de direitos trabalhistas, que são pétreos, são imutáveis e, portanto, estão muito longe de qualquer arranhão, de qualquer frisson por meio da lei que estamos aqui a debater. Este é o primeiro mito. A lei não veio para acabar absolutamente com nenhum direito trabalhista. O segundo mito, ao contrário, e hoje como advogado tenho muito contato com empresários, criou-se também um mito de que, esta lei da modernização seria uma espécie de lei áurea para os empregadores. Eles estariam agora como se fossem escravos de um estatuto trabalhista, eles estariam agora libertos. Portanto, agora podemos tudo, esta lei nos libertou, nós temos uma liberdade bastante ampla, podemos tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer, podemos agora fazer. É outro mito. Esta lei, em grande parte dos seus dispositivos, e eu aproveito para citar a lei imediatamente anterior, que é a 13.429, que reformula a lei do trabalho temporário, a 6.019, cria, juntamente com aquela que estamos aqui a discutir, cria uma série de encargos para os empresários. Portanto, dois mitos: não é perda de direito e não é lei áurea, perda de direito para trabalhador e lei áurea para empregador. É uma lei como qualquer outra, que já fazia tempo deveria estar presente entre nós para alterar aquilo que se fazia necessário de alteração nas relações de trabalho e, portanto, no direito do trabalho. Qual a primeira verdade que eu estaria aqui disposto a afirmar? A lei nova é, e eu vou procurar demonstrar, extremamente razoável e boa. É uma lei muito boa. Ela será, isso já antecipo o que eu vou dizer como segunda verdade, ela é perfeita? Claro que não é perfeita. Nenhuma obra humana é perfeita. Mas ela é uma lei elogiável até. E vou tentar, a partir de agora, rapidamente, é lógico, demonstrar essa razoabilidade da lei
e esta quase necessidade que se impunha de que ela viesse à luz, como afinal veio. Por que ela é muito boa, no meu modesto entendimento? Por duas razões, duas extraordinárias razões. Num primeiro momento, esta lei traz ao concerto jurídico, legitima várias relações sociais de trabalho que até então estavam fora da lei, à margem da lei, existentes, absolutamente importantes do ponto de vista social, mas que não mereciam uma linha sequer, não mereciam nenhuma linha do legislador. Por esse motivo, me parece, esta lei é extraordinária. E eu gosto de tratar isso porque esta jornada tem se feito ou em reuniões almoço, ou como agora em reuniões jantar, não é? E eu vejo aqui a figura desses ilustres trabalhadores que estão aqui neste horário, nos servindo como garçons, não é? Então, o pessoal lá de Copa e Cozinha, que também está anonimamente trabalhando, e que agora mereceram uma legitimação, não talvez os que estejam aqui, mas grande parte desta categoria profissional. Então, ela é boa porque trouxe, depois eu vou dar os exemplos em seguida, trouxe para o direito, para a proteção social, muitas atividades já existentes que antes não eram protegidas. Mas ela também é boa por um outro aspecto. Foi citado aqui pelo ilustre deputado que um dos objetivos, se não talvez do ponto de vista social o maior deles, além da regulação das relações intersubjetivas, é dar segurança nas relações sociais. E esta lei traz, veja, se o fez de forma perfeita, provavelmente não, mas traz uma série de conceituações que eliminam, e aqui tem uma ilustre presença da doutora Marcela, eliminam uma série de dificuldades, de dúvidas, de novos conflitos, de intermináveis conflitos na resolução de uma disputa trabalhista. Passo a exemplificar, tanto uma, no sentido de trazer à juridicidade algumas relações, como de esclarecer outros institutos já existentes, mas que ainda, né, desde 1943, trazem dúvidas, ou traziam dúvidas. Cito alguns exemplos. Se estabelece na lei nova um conceito mais preciso a respeito do que é grupo econômico. Qualquer advogado sabe, qualquer juiz do trabalho sabe, a dificuldade que se tinha de caracterizar aquilo que está no artigo 2º da CLT há décadas e décadas. Então, qualquer sócio que tivesse uma parcela societária numa e noutra empresa, já poderia, pelo entendimento do magistrado, caracterizar grupo econômico. E a dificuldade de uma empresa poderia ser a derrocada da outra. Se tem agora uma definição absolutamente mais precisa a respeito de grupo econômico. Era uma necessidade que se fazia urgente, portanto. Estabelece aqui também, por exemplo, a responsabilidade do sócio retirante. Quantas e quantas vezes eu fui levado a julgar a responsabilidade de sócio que tinham saído regularmente, registrado a sua saída da sociedade, registrado na junta comercial, e que agora estavam sendo apontados como responsáveis de dívidas, muitas vezes relativas a períodos em que ele não integrava mais, ou ainda não integrava a sociedade. Agora se diz quais são os dados, objetivamente, quais são os dados necessários para que se caracterize, ou não, a responsabilidade do sócio retirante. Estabelece uma regulamentação sobre o trabalho de tempo parcial. Isto aqui me foi muito sensível e agradável. Quando morei na França fazendo um doutorado, que não era nem área jurídica, embora hoje eu dê aula na escola de magistratura do Tribunal Superior do Trabalho, que eu modestamente ajudei a construir, exatamente
no período posterior, em que fiz curso da escola francesa e na escola espanhola de magistratura, para tentarmos criar uma escola aqui. Naquele período, na França, o governo se deu conta de que o trabalho de compensação bancária, a digitalização da compensação bancária da França, era feita, sabe onde? Onde? Na Índia. Na noite europeia, os trabalhadores indianos faziam todos os lançamentos da compensação bancária. Se eles fizessem uma greve na Índia, parava o banco francês e parava todo o sistema bancário europeu. E havia uma necessidade urgente de suprir trabalho com uma velocidade, porque era um caso de segurança nacional, com uma velocidade extraordinária. E isso foi conseguido, sabe como? Com trabalho de tempo parcial. Estudantes de informática, profissionais, professores de informática, leigos, não tinham formação nenhuma, mas curiosos, menores de idade. Hoje nós sabemos que essa gurizada sabe muito mais de informática do que a gente que é mais velho sabe. Preencheram rapidamente essa necessidade através de trabalho de tempo parcial. A Inglaterra passou por um problema também semelhante, necessitando de melhorar o rendimento familiar, a renda familiar, admitiu o trabalho temporário para as chamadas donas de casa, mães de família que levavam seus filhos de manhã para o colégio, até as 2, 3 horas da tarde, no intervalo faziam a comida, esperavam os seus maridos, e a partir das 3 horas da tarde estavam liberadas. E nada as impedia, senão até então a legislação, de que elas fossem convidadas a trabalhar, lhes fosse oferecido o trabalho das 4 às 6, das 4 às 20, das 16 às 20, e, portanto, aumentando a renda familiar e dando-lhes também um outro tipo de dignidade, além da familiar, maternal e conjugal, um outro tipo de dignidade do ponto de vista social, quanto a ter um endereço, como diz corretamente o nosso deputado, um endereço de trabalho. Isso é fonte de dignidade, isso é elemento de dignidade. Então, excelente trazer agora a uma regulamentação mais precisa, mais concisa, mais discriminada também, mas importante quanto a trabalho de tempo parcial. Estabelece, já foi mencionado aqui, uma regulamentação sobre o trabalho 12 por 36. Eu integrei durante 9 anos a seção de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho e cansei de receber visita de dirigentes sindicais da área hospitalar, sindicais de trabalhadores, pedindo quase pelo amor de Deus que o tribunal não desse procedência a ações anulatórias de cláusulas em que se estabelecia, por acordo ou convenção coletiva, o trabalho 12 por 36, eles querem esse trabalho 12 por 36. Mas o mais interessante, dentro dessa ótica de regulamentação, digamos assim, mais específica, por acordo ou convenção, 2 ações são extraordinárias e merecem uma referência rápida aqui. 2. Uma, trabalhadores em carros fortes, de entrega e coleta de numerário. O acordo foi feito com cláusula segundo a qual esses trabalhadores não gozariam de intervalo para refeição. Em compensação, teriam lá uma contrapartida salarial, né, com um acréscimo, como se fosse trabalho extraordinário, mas com um adicional de 100%. O Ministério Público tentou anular isso. Semelhante a isso, mas com um intervalo de apenas 15 minutos, os trabalhadores em transporte coletivo urbano do Rio de Janeiro estabeleceram numa cláusula que o intervalo para a refeição, essa refeição, claro, das 12 horas, seria realizado em 15 minutos. O Ministério Público tentou, mediante ação anulatória, o desfazimento desta cláusula. E os trabalhadores lá do Rio de Janeiro foram, não só para mim,
mas para todos os integrantes da seção de sítios coletivos, dizendo: Excelência, o problema é o seguinte, o fim da linha, naquele horário de almoço, é na boca das favelas do Rio de Janeiro. Nem os 15 minutos nós vamos usufruir, porque o ônibus chega no fim da linha, desembarca quem tem que desembarcar, sobe quem tem que subir, e o ônibus sai fugido dali. Imagine o cobrador parado na boca da favela, no Rio de Janeiro. Eles pediram botaram por pro forma 15 minutos, mas diziam claramente que nem isso iriam usufruir, por razões de segurança física e pessoal. No caso dos transportadores de valores, e era um processo, um acordo coletivo, uma convenção coletiva do Rio Grande do Sul, o que eles disseram? Para levar numerário do Banco Central, nem sei se ainda hoje é, mas que era na Avenida Alberto Bins, no centro de Porto Alegre, até Uruguaiana, a uma velocidade média de 60 km por hora, são o quê? 800 quilômetros? Isso dava 10 horas de viagem. Então eles diziam assim: o que o Ministério Público quer? Que quando chegar o meio-dia estão viajando com milhões e milhões dentro do caminhão, para no restaurante, fecha o carro e vamos almoçar? Como nós fazemos quando estamos em carro de passeio? Não tem como. Tem que ter uma adaptabilidade, digamos assim. Então, aqui se regulamenta. É a melhor regulamentação? Eu não sei. Mas se tentou dar, pelo menos, uma regulamentação, porque o que acontecia? Eu, como juiz, desfazia o acordo de 12 por 36, não pode. A lei estabelece no máximo 2 horas por dia, e não 4, e, portanto, as 2 excedentes são extraordinárias, e condenávamos os hospitais. Então, esse é o sentido que eu vejo de tentar dar um conserto, uma juridicidade a uma realidade social, contra a qual não adianta eu querer dizer: não, o senhor vai chegar na boca da favela e vai ficar 1 hora lá sentado esperando, almoçando lá sua marmita. Ou eu dizer para o vigilante do carro forte, ou para o motorista do carro forte: não, senhor, quando chegar o meio-dia, o senhor pare o carro e vai almoçar, deixa o carro ali na frente. Não tem noção, isso é uma coisa fora de propósito. Na sequência, que é o que tem sido mais bombardeado, o teletrabalho, e aí eu cito o trabalho de garçons. No meu tempo, eu levei à bancarrota com as minhas decisões vários hotéis e restaurantes em Porto Alegre, e cito nominalmente o Hotel Plaza São Rafael, que, como é de certa forma notório, é um hotel que hoje tem um casamento para 1000 pessoas, amanhã tem uma festa de empresa para 150, tem 4, 5 salões, nem todos os dias tem festas, no mês de maio tem uma quantidade de casamentos, no Natal tem uma quantidade de festas, desde empresa para 100 pessoas, até para empresas para 1000, 2000 pessoas. E o que dizia o hotel? Não tem como manter uma equipe de garçons para atender uma festa de 1000 pessoas. Não tem como manter ininterruptamente, para que um dia, quando chegar essa festa de 1000 pessoas, eu possa ocupar esse pessoal. Na construção civil é a mesma coisa, salvo as grandes empresas, eu não tenho como manter um pintor, ou uma equipe de pintores empregados durante um prazo médio de uma obra razoável de 3 anos, eu não tenho como ficar com 2 anos e meio com um pintor sendo pago, para o dia que precisar pintar. Isso vai demorar 2 anos e meio a 3 anos, porque tem a fundação, tem a estrutura, tem a alvenaria, né? Tem porta, janela, tem a eletricidade, até chegar na pintura. Então, vou contratar na hora da pintura. Se criou uma regulamentação do trabalho intermitente. No tocante a garçons, que eu disse que eu dava sentença de acordo com a jurisprudência da época. Em Porto Alegre, na Praça da Alfândega, a banca de revistas, ainda que eu estive dando uma palestra numa universidade na Rua da Praia, e eu vi a banca. Da entrada da universidade eu vi a banca, mas como era de noite eu não fui até lá. Mas o que acontecia atrás dessa banca de revista? A partir das 10 da manhã se reuniam os garçons sem relação de emprego em Porto Alegre. E às 10 horas ali se dirigiam maîtres e donos de restaurantes, e era uma verdadeira bolsa de trabalho. Olha, eu tenho um casamento no sábado para 1000 pessoas, eu preciso de 15 garçons. E aí ficava: quanto paga? Pago 100. Não, 100 é pouco. Não, 120, não, então eu vou.
mas tem que ter smoke, tem que ter gravata, tem que ter tipo de uniforme. Essas pessoas trabalhavam, recebiam no fim da noite o numerário contratado e pronto. E pronto. Se fosse atropelado no trajeto de casa até lá, não era acidente do trabalho. Agora se regulamenta esse tipo de trabalho, cuja necessidade ela é, digamos assim, esporádica. E para mim o que é pior, se critica, e eu recebi essa crítica na faculdade de um sindicalista, sim, mas como é que ele não vai se aposentar, ele vai ter que contribuir do próprio bolso para complementar a sua aposentadoria? Eu digo, olha, eu acho que não é realmente o melhor dos mundos. Agora, se ele ficasse ali atrás da banca esperando chegasse alguém, eu acho que é muito pior. Agora ele tem uma carteira assinada. E ele poderá, como garçom, que é no caso de garçons, ter carteira assinada por vários empregadores, e ele vai escolher o dia e o local que ele queira trabalhar. Não, hoje eu não vou, ele avisa para o patrão, ele recebe por WhatsApp, não fica na chuva e do frio atrás de uma banca de revista, na beira de uma praça, recebe um WhatsApp, olha, eu preciso de você no sábado que eu tenho um casamento, e ele vai dizer, eu não vou porque é dia do aniversário do meu filho. Isso é melhor ou pior do que ficar lá atrás da banca de revistas aguardando a chegada de um metro, que ele também não sabe se iria, que poderia coincidir de ninguém precisar de nenhuma complementação de mão de obra. E o que é pior, eu dizia, trabalho intermitente já existe regulamentado no Brasil. O que é o trabalho portuário? Trabalhador portuário, é o que eu saiba, claro, tem uma bela regulamentação, mas trabalha quando tem navio. Se não tem navio, ele não trabalha. O órgão gestor de mão de obra recebe a ligação do operador portuário e diz, eu preciso de 50 estivadores, 20 conferentes, tantos consertadores, e aí as pessoas vão trabalhar, e se não receber o telefonema, o órgão não manda ninguém, e o camarada não recebe. Agora, quando ele recebe 48 horas depois de ter trabalhado, estou falando de trabalho temporário, ele recebe o valor do seu turno de trabalho, acrescido da percentual de férias, de 13º, recolhe fundo de garantia, tem férias asseguradas. O que é melhor? Deixa atrás da banca de revista ou tenta regulamentar honestamente, contribuindo socialmente para a Previdência Social? Então, por isso que, para mim, ela é muito boa. É uma situação infinitamente melhor do que ficar atrás de uma banca de revista numa praça, às 10 horas da manhã, esperando que Deus ajude que chegue alguém para necessitar daquele trabalho. Então, esta é a colocação que eu tenho feito. Trabalho intermitente, a prevalência do acordo individual, não é o caso, já foi referido pelo ilustre amigo, o desembargador Sérgio, né? Define as parcelas agora, melhor, as parcelas que integram ou deixam de integrar o salário. É o 457 da CLT, estabelece, tira dúvidas. Claro que muitos empresários tentavam fraudar, não é? Dando uma denominação diferente. Então, sempre tivemos o princípio da realidade que não foi alterado, esse não foi revogado. Agora se está estabelecendo de forma mais clara o que é ou o que não é, não é? Efeitos, regulamenta agora os efeitos da adesão a plano de demissão voluntária. O Tribunal Superior do Trabalho, no período que eu fui ministro, quando o Banco do Brasil, vou citar nomes, porque quem quiser vai lá e faz a pesquisa. O Banco do Brasil foi adquirir o Banco do Estado de Santa Catarina. Fez o melhor plano de demissão voluntária dos que se tem notícia. Na época, e lá se vão quase 20 anos, o trabalhador mais humilde do Banco do Brasil recebeu R$150 mil. Outros receberam mais de 1 milhão. Aí a pessoa quer sair, sai, assina, pega uma boa bonificação, e aí entra com uma ação na Justiça do Trabalho. Não, mas me foi garantida a estabilidade. Aconteceu com o Banco do Ceará, porque governos políticos, deputado, quando se iniciaram as tratativas de compra por outros bancos, Bradesco comprou o Bacen, lá no Ceará,
o Banco do Brasil comprou o BESC em Santa Catarina. O que fizeram os maus políticos? Deram estabilidade. Para quê? Para continuar quebrando o banco. O banco foi vendido porque estava quebrado. Agora nós sabemos que o que é estatal não quebra, né? Vai mal, mas não quebra. Então o que se estabeleceu? Não, olha aqui, ó, se você aderir a um plano, agora é um plano, é uma adesão a um plano, é uma adesão individual? Não, é um plano criado, instituído, debatido coletivamente, porque o que se diz na lei é adesão a plano de demissão voluntária previsto em acordo ou convenção. Não é um plano criado e imposto pelo empregador, é criado e debatido também pelos trabalhadores, e ele vai aderir a uma coisa que passou pelo crivo do seu sindicato. Eu acho isso bom, não é? E se discutia lá, porque, afinal, ele recebeu toda essa verba de PDV e agora pode continuar reclamando? Então não aderisse, reclamasse e desse, porque ninguém é obrigado a aderir a nada. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em decorrência de lei, né? Rescisão do contrato de trabalho mediante acordo entre as partes. Eu passei por isso e fui obrigado a participar de uma farsa. Durante 21 anos eu fui professor da Pontifícia Universidade Católica, Faculdade de Direito em Porto Alegre. 21 anos. Fui nomeado ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Eu queria levantar o fundo de garantia, porque agora eu passei por uma outra esfera completamente diferente. Se existisse essa lei, deputado, eu teria entrado em conversação, como de fato entrei. Vamos fazer um acordo, eu recebo as proporções que a lei agora estabelece. Não. Foi forjada uma despedida imotivada. Eu fui despedido imotivado, depois de 21 anos, saindo de lá como ministro, tendo pedido demissão, eu tive que forjar, participar de uma farsa de que eu fui despedido sem justa causa. E o dia que fui lá no sindicato para ver homologada a minha rescisão, chegou um office boy com o recibo rescisório e um clipe assim num bilhetinho, pegaram um cheque, pelo qual eu devolvia o meu aviso prévio, o valor das férias proporcionais, o valor dos 40% de acréscimo do fundo de garantia. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Eu poderia ter feito uma coisa dentro da lei. A possibilidade de homologação de rescisão, a homologação judicial, houve lá uma rescisão e as partes levam a juiz. Doutora Marcele, não sei se já viveu essa... Quantas vezes eu interroguei as partes num acordo que eu achava duvidoso? Havia uma reclamatória trabalhista, não tinha saído a notificação, porque naquele tempo tinha que datilografar a correspondência, fazer a guia, levar os correios, e entrava uma petição de acordo. Eu desconfiava. Na audiência que seria homologatória, eu perguntava, como é que foi feito esse acordo? Não, já foi tudo combinado, eu entrei. Não homologo? Não homologo? Aí você faz hoje, até então fazia a homologação, fazia com assistência sindical e depois entrava com a reclamatória. Agora faça o acordo, termina o conflito. É por isso que estão diminuindo as reclamatórias, não só por isso, mas também por isso. Eu acho bom. Pacifica socialmente. Se ambas as partes estão de acordo, se ele tem dúvida, vá ao seu sindicato, vá ao seu advogado. Se acha que é muito vil o valor, não faça acordo. Ninguém é obrigado a fazer. Tem regulamentação, entre outras. Essa é que tem causado polêmica, institui a necessidade de autorização prévia e expressa para o desconto da contribuição previdenciária, a contribuição sindical. O que eu tenho lido nos jornais é quase caso de polícia. O que está se anunciando? Que acabou a contribuição sindical. O Jornal do Comércio, hoje é quarta-feira, acho que da segunda-feira, até vou falar porque o redator-chefe lá é amigo de infância até. O fim da contribuição. Mas que fim da contribuição sindical? O que se terminou foi a contribuição sindical obrigatória. E li na notícia ao lado que as centrais sindicais estavam negociando com deputados o retorno. Eu digo só se é retorno do que não foi, né? A volta daquele que não foi.
que eu imagino? Puxa, tinha que negociar, sabe com quem? Com os trabalhadores para darem autorização. Por que eles não fazem o trabalho correto e devido? O deputado certamente frequenta muito Brasília e frequenta os bons restaurantes. Eu era presidente de junta de conciliação e julgamento, houve um curso sobre direito coletivo promovido em Brasília pela OIT. Eu nunca tinha ido a Brasília. Pedi licença para o meu tribunal para fazer esse curso. Não, juiz de primeiro grau não tem nada a ver com direito coletivo, não me deram licença. Muito menos com remuneração. Lutei, consegui a licença, não verba de passagem e estadia, fui por minha conta. Quando eu saí da primeira vez do curso, eu me perdi, porque eu não sabia, porque eu estava acostumado em Porto Alegre, você vai na esquina, passa o táxi, você faz sinal. Em Brasília, se você não chamar, ele não vem, porque não passa na rua, não fica circulando, até porque a OIT está num recanto. Eu tive que voltar, bater na porta da OIT de Brasília e pedir que o guarda chamasse um táxi para mim. Só que quando eu saí, tinha 8 dirigentes de federações de trabalhadores, cada um com o seu carro e seu motorista. Eu tive que bater na porta, porque eu não tinha celular, né? Nem existia celular. Todos saíram de carro com o motorista. Certamente porque defendendo o direito do trabalhador, né? Ora, isso tinha que acabar mesmo. Ou seja, a contribuição não acabou. Vá discutir com os seus representados e convença-os de que o seu trabalho é importante e, portanto, ele tem prazer em pagar. Por que os sindicatos de estivadores do Porto de Santos, em que eu atuei depois como advogado, já conhecia como ministro, mantinham um hospital? Ninguém deixava de contribuir. Aliás, além da contribuição sindical, botava mais dinheiro em cima, porque era um hospital para os trabalhadores e seus familiares. Então não precisa lei para mandar. Se você tem uma contrapartida, você tem prazer em pagar por isso. Então, achei maravilhoso esta colocação agora, que então o trabalhador tem que autorizar. Então, achei importante. Acordo coletivo se sobrepondo à convenção coletiva. Mas é lógico que tinha que ser isso era uma aberração da CLT. Ora, no caso das qualquer regra de direito, a lei geral nunca prevalece sobre a lei especial. Qualquer estudante de direito já aprendeu isso. Ora, se eu faço um acordo coletivo, é porque eu tenho uma especificidade naquela empresa, sindicato, e uma empresa em particular. Então não pode aquilo ser sobreposto depois por uma regra geral, que é a convenção coletiva. Isso tinha que ser mudado, e foi inteligentemente mudado. No tocante, foi referido pelo ilustre desembargador Sérgio Torres, com relação à supremacia do negociado sobre o legislado. Desde 88, esta prerrogativa já tinha asseguração constitucional. Nunca ninguém teve coragem de regulamentar e até mesmo de aplicar essa regra. Quando se diz que são direitos dos trabalhadores, a observância a acordos e convenções coletivas, isso é uma regra constitucional e, portanto, ela é supralegal. Ela é supralegal. Então, resguardados os direitos que são intocáveis, relativos à rigidez física e mental do trabalhador, ou a interesse social relevante, as partes, na sua negociação, negociam aquilo que entenderem cabíveis. E se o fizerem em acordo, porque tem uma especificidade própria daquela circunstância. É por isso que o vigilante do carro forte pode, e até nem teria condições de ter intervalo para refeição. Ele tem uma viagem de Porto Alegre de 10 horas, vai fazer o quê na hora do almoço? Vai parar o carro, fechar o carro, bom, vou almoçar, deixa o carro ali estacionado, como se fosse um carro de passeio. É isso que não se compreendia e sobreviveu, por isso que eu digo, já veio tardiamente, com todo respeito, não é? E outras coisas. Agora, do ponto de vista da petição inicial líquida, qual é o problema? Qual é o problema? Se eu acho que eu tenho um direito, eu tenho uma estimativa de valor.
Ah, mas como é que eu vou fazer o retrospecto das minhas horas extras? Faça pelo último salário, resguarde a correção monetária e a atualização. Isso deu o quê? A minha vontade é dizer que isso moralizou as petições iniciais trabalhistas. Não vou citar agora o testemunho da doutora Marcele, mas eu dou o meu testemunho. 16 anos eu fui juiz de primeiro grau, só mudava o nome do reclamante. O pedido era sempre o mesmo. E eu cansei de dizer na faculdade que nesse período de primeiro grau, 16 anos, eu nunca me senti magistrado. Eu me sentia um funcionário administrativo, um contador. Por quê? O que dizia a petição inicial? Não corrigiu corretamente o salário de acordo com as normas coletivas, não recolheu corretamente o fundo de garantia, não recolheu não sei o quê, não pagou corretamente as horas extras, jogava assim um monte de não pagou, não recolheu, não fez, não fez. Vinha a empresa e dizia, paguei, recolhi, e colocava na minha frente uma pilha assim de cartões ponto e de guias de recolhimento do fundo. Eu não, nem conhecimento eu tenho para olhar, nem tempo para olhar cada um. Aí, do alto da minha magistratura, o que eu dizia? Nomeio perito, doutor fulano de tal, né? Trabalhei em condições insalubres, nomeio médico fulano de tal. E aí, qual era a minha sentença? Eu li o laudo. Ah, em setembro tem diferença de 2 horas extras, condeno a pagar horas extras. Ah, tem diferença de recolhimento, condeno a pagar diferença de recolhimento. Não há diferença, rejeita a pretensão. No Chile, quem faz isso é um funcionário administrativo. Não precisa ser juiz para fazer isso, basta ser alfabetizado. Então, tem que moralizar as coisas. Quem tem uma atitude e movimenta uma máquina do Estado, tem que ser responsável por essa movimentação. Ninguém almoça de graça. Eu não posso impunemente fazer 20, 30, 40 pedidos, faço 20 pedidos, ganho 2 e fico impune com relação aos restos, aos outros 18. Não dá, é por isso aí depois que a Justiça do Trabalho tem um orçamento de 20 bilhões de reais, é barato. Para 13 milhões e meio, 4 milhões de ações, é barato isso. Agora, com a moralização, com a responsabilidade, né, as coisas mudam, diminui o número de ações, né, a Justiça do Trabalho passa a julgar, ou vocês acreditam que o TST, eu digo que eu também fazia, não estou aqui criticando, estou mostrando a realidade, que foi já em dados numéricos aqui, estabelecido pelo meu amigo desembargador Sérgio. Cada ministro em sessão de turma coloca em pauta mais ou menos 250 processos, em média. Ou seja, numa sessão das 9 ao meio-dia, são julgados 750 processos. Alguém acredita que não tem erro ali, não tem superficialidades? 3 vezes eu fui ao tribunal e sustentei, 3 vezes tiraram de pauta. E sabe qual foi o teor da sustentação? Olha, isso que o senhor está dizendo não está escrito lá no acordo. Vamos dizer, o ministro citou, não, essa matéria que nós vamos julgar agora, já foi julgada pela 3ª, 4ª, 5ª, isso é matéria velha, o senhor vai sustentar, vou. Olha, essa jurisprudência que o senhor citou não é o tema do nosso processo aqui. Por quê? Humanamente, mesmo com 20 assessores, 14, 15 assessores, você tem que dar a última leitura. Né? Pode ter o melhor assessor do mundo, ele vai fazer a gente chama de voto, né? Mas quem vai passar o vexame lá na frente da sessão é o ministro, ele tem que ler, conferir se o camarada disse que está certo ou não. Porque a toda a leitura, cada um faz a sua leitura. Mesmo transcrevendo o acórdão regional, há equívocos, porque ele pode ter transcrito o que ele achou importante e deixou de lado a frase que realmente é a frase que é o fundamento do julgamento. Então, tem que regulamentar as coisas, tem que dar segurança social. E esta lei, nesse sentido, fez, no meu modesto entendimento,
né? Se fez excepcionalmente bem, ou se falhou. Claro que deve ter falhado e falhou, porque a segunda afirmativa que eu faço é exatamente esta, não é? Há alguns pontos que eu chamo de inconsistências, eu acho que há. Realmente acho que há. E cito apenas uma delas, não quero me alongar mais, que me parece talvez a mais importante pela gravidade, porque me remete ao último tópico que eu anunciei lá no começo, que agora leva à atuação do Tribunal Superior do Trabalho, como aquele tribunal que diz a última palavra em matéria trabalhista, né? O Supremo Matéria Constitucional. Mas a última palavra é o TST, eu sempre digo que o TST é o tribunal que tem a garantia constitucional de errar por último, né? Em matéria trabalhista, também não é um tribunal perfeito. Mas o que vinha acontecendo por omissão do Poder Legislativo? E eu comentei na viagem com o desembargador Torres, dizer, o poder não tem vácuo. O poder, do ponto de vista social, tem as mesmas leis das leis da física sobre gases. Onde não há resistência, o gás se expande. Onde você comprime demais o gás, ele se torna explosivo. E o Poder Legislativo, no tocante à matéria trabalhista, vinha a reboque do TST. Então, cada um decidia o que decidia, faziam lá uma votação, criavam um enunciado, daí a pouquinho o Legislativo criava uma lei em função do enunciado. Mas não é assim. O Legislativo é o contrário, o Judiciário é que tem que obedecer à lei, e não o Legislativo ir atrás do Judiciário. Tem que estar na frente, o Legislativo está na frente do Poder Judiciário. Então, eu acho que há uma inconsistência aqui, com todo respeito, no tocante à alteração do artigo 702 da CLT, que criou uma forma que, na prática, impede ao Tribunal Superior do Trabalho de fazer alterações nos seus enunciados e até mesmo de criá-los. Porque exigir 2/3 de 8 turmas, são 5, pouco, né, dá 6 turmas. Exigir que a mesma matéria, que a lei fala em matéria idêntica, seja julgado em sessões diferentes, em número de 10 para cada turma. 10 para cada turma, se são 6, são 60 sessões. Então, a matéria idêntica seja decidida por unanimidade em 60 sessões, é quase impossível. E atrapalha, porque quando nós tínhamos matérias idênticas, você justamente acumulava, né? Eu dizia, olha, vamos julgar essa matéria aqui, Banco do Brasil, Caixa Econômica, matéria conhecida, é assim a decisão, olha, esses outros aqui, 10, são idênticos. Então, está decidido. Em 1 minuto estava resolvido. Então, agora não posso mais acumular, porque em cada sessão, eu tenho que ter um processo, em 6 turmas, e em 10 sessões, e por unanimidade. 60 sessões, já o ministro já se aposentou, já trocou, já chegou outro, já não pensa igual, já não tem unanimidade. Então, não precisava esse exagero, digamos assim, não é? Essa circunstância. Veja uma certa inconsistência quando se regulamenta o trabalho da mulher grávida e a mulher que está em amamentação, que está amamentando, não ela está em amamentação, que está amamentando, em que se permite que ela possa trabalhar em condições insalubres, desde que ela traga de médico particular seu a autorização para tanto. Eu acho muito perigoso isso, primeiro porque eu duvido que algum médico de bom senso vá assegurar que aquela atividade insalubre, isso foi um pedido dos hospitais, que aquela atividade insalubre para aquela mulher que está grávida ou que está amamentando, que aquilo seja inócuo. Acho que um médico de bom senso jamais faria isso. Segundo, a proteção que se estabelece na lei com relação à grávida e com relação à mulher que amamenta, não se faz em relação a ela, não é? Se faz em relação ao feto e ao recém-nascido. E com relação aos efeitos deletérios que possam causar nestes seres aí, e o interesse aí é realmente social, que estas crianças, né, que esse feto venha a vir à luz, ou que esse recém-nascido se crie com saúde, isso é do interesse social. Então, não é pela mulher em si.
Então, não precisava dar essa autorização. Foi referido aqui também uma regulamentação que eu reputo importante, que decorre do artigo 7º, 26, se é direito trabalhista a observância a acordos e convenções, importante que se dissesse o que é permitido e o que é proibido, para evitar dúvidas. Isso é que dá segurança social. Então, para introduzir a última parte aqui, com relação à atitude que se prevê, ou que está assim, se afigurando no TST. Repetindo, 2 mitos que eu repudio, 2 verdades que eu reitero. A lei é muito boa por 2 razões, e a lei tem seus defeitos, não tem a menor dúvida disso, que com o tempo, com debates desse nível que nós estamos fazendo, elas certamente serão corrigidos, aperfeiçoados e assim por diante. Agora, o que me preocupa é outra coisa, porque o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da sua comissão de sindicância, isso vai ficar depois, porque aí é coisa mais séria para os estudantes de direito, professores universitários do direito aqui. O Tribunal Superior do Trabalho, por meio da sua comissão de jurisprudência, a comissão de jurisprudência propôs a alteração de 36 súmulas ou orientações jurisprudenciais. E no dia da sessão em que esta votação ocorreria, que foi, afinal, graças a Deus, adiada, o então presidente declarou que havia mais 16 propostas em andamento, ou seja, no mínimo 50 propostas, 5 ou 6 para cancelamento, diante do evidente confronto com a lei nova, mas mesmo que assim seja, nós teremos lá 44 pendentes de alta discussão. O que a comissão propôs? Isso não foi aprovado, foi adiado. Naquela ocasião, o tribunal criou mais 2 comissões para dar uma orientação, uma de direito processual, outra de direito material. A de direito processual acabou o seu trabalho e disse o óbvio, né? Em matéria processual, a lei tem aplicação imediata, resguardados os atos processuais já praticados, né? Preserva-se o que já foi praticado, a partir então de 11 de novembro, o que a lei trata aqui, a lei nova trata de matéria processual, passa a valer, né? Agora, em direito material, a coisa é mais complicada. Por quê? Porque em todas as propostas feitas, no que tem pertinência ao que eu estou falando, né? Nem todas são relativas a isso, a esse tipo de dúvida que eu estou aqui suscitando. Em todas as exposições de motivos das propostas de alteração, se estabelecem algumas premissas que são absolutamente corretas do ponto de vista jurídico. O que se diz? Como regra, a lei nova tem aplicação imediata, vírgula, ressalvados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que está na Constituição. Então, não poderia ser diferente. Isso está nas exposições de motivos. Quando você lê a proposta de alteração, no meu modesto entendimento, é interessante que a proposta não aplica o que acabou de dizer. Por quê? Porque quando trata de direito adquirido, isto tem uma conotação jurídica discutível. Ou seja, abre um campo à subjetividade do magistrado. Quando, ao contrário da proposta, porque da proposta, de um modo geral, aplica-se a partir de 11 de novembro. Mas se respeita o direito adquirido, e o exemplo típico é o tema pertinente às horas em itinere, o empregador, em tese, eu não estou defendendo tese, eu estou levantando um problema, né? O empregador não poderia suprimir, porque o juiz diria, olha, ele recebe a contrapartida das horas à disposição em viagem, ele vem recebendo isso há longo tempo e, portanto, não pode ser suprimido em homenagem ao direito adquirido. Só que o Supremo Tribunal Federal, em artigo do ministro Gilmar Mendes, acompanhado por um procurador da República, num determinado processo, claro que tratava de regime jurídico de aposentado, na área administrativa, mas no trabalho não tem essa especificação, o Supremo Tribunal Federal define as circunstâncias relativas ao que é o que não é direito adquirido. E lá faz a seguinte distinção: há
do verbo haver, cláusulas contratuais de natureza estatutária e há cláusulas contratuais de natureza convencional. E ainda explicita que a cláusula contratual de natureza estatutária é aquela que decorre de dois atos de autoridade. Da autoridade legislativa, ou seja, decorre de lei. E ato que decorre de autoridade jurisdicional, que na aplicação da jurisdição faz a interpretação da lei e diz como a lei é, qual é o sentido da lei. E foi o que aconteceu com as horas de itinere. O empregador fornecia o transporte e não pagava. O Tribunal Superior do Trabalho, como autoridade judiciária, interpretando o direito do trabalho, disse: isso são horas à disposição, então tem que contraprestar. Momento seguinte, o Legislativo, correndo atrás, modifica o artigo 58 e diz: tem que pagar. Essas duas hipóteses, decisão judicial e decisão da autoridade legislativa, passaram a integrar os contratos. Então, aquilo que não estava no contrato passou a integrar o contrato. Significa dizer, são cláusulas contratuais de natureza estatutária. O ministro Maurício Godinho, que depois assina, mas assina se contradizendo, com todo respeito, né? Ele tem no seu livro, ele faz essa distinção, cláusulas de aderência relativa e cláusulas de aderência absoluta. Então, neste exemplo, agora, o fornecimento do transporte é convencional, não tem lei que mande o empregador fornecer transporte até o local de trabalho. Não tinha lei que mandasse contraprestar a hora viajada, o tribunal disse que tinha que contraprestar e depois a lei disse que tinha que contraprestar. Então, relativamente ao fornecimento, é uma cláusula convencional. E relativamente às cláusulas estatutárias, sejam de autoridade judiciária, sejam de autoridade legislativa, estas são estatutárias de aderência relativa. As convencionais são de aderência absoluta. Ou seja, traduzindo, as cláusulas estatutárias de natureza convencional fazem direito adquirido e não podem ser suprimidas. Então, o patrão que fornece não pode mais suprimir, sob pena de ter que indenizar. Agora, as cláusulas contratuais que passaram a integrar o contrato por força de decisão judicial, na realidade jurisdicional, ou por força de ato legislativo, não fazem direito adquirido. Portanto, mudada a lei, muda o contrato, porque a aderência é relativa e não absoluta. Então, é uma proposta de estudo que eu faço, não estou defendendo o texto, estou apenas alertando que esta proposta de resguardar o direito adquirido, ela é tecnicamente corretíssima, só que deixa campo para a interpretação do que seja direito adquirido. E eu estou alertando que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o que seja ou não seja direito adquirido, dentro da distinção do que é estatutário, não faz direito adquirido, e dentro do que é convencional, que, segundo ainda o Supremo, faz direito adquirido. Não sei se está certo ou errado, mas estou apenas alertando para isso. Agradeço a atenção, peço escusas pelo alongamento, mas é o meu pensamento. Muito obrigado. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol,